Olá, seja bem-vindo. Começa agora a entrevista com o candidato ao governo do Piauí, o professor e jornalista Daniel Solon, do PSTU, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Daniel Solon nasceu em Sobral, Ceará. Tem 39 anos, é professor de jornalismo da Universidade Estadual do Piauí, a UESP. Mestre em História do Brasil e servidor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. É atualmente presidente licenciado da Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Piauí, a ADCESP. Foi diretor regional do Sindicato Nacional dos Docentes de Instituições de Ensino Superior e conselheiro universitário, representante docente na UESP. Pesquisa e orienta pesquisas sobre jornalismo, história e comunicação. Na juventude, participou das lutas pelo Fora Collor no movimento estudantil secundarista em 1992. Na UESP, foi diretor de imprensa do Diretório Central dos Estudantes em 1997. Ex-repórter dos jornais Meio Norte, Agora e Diário do Povo e ex-assessor de imprensa dos sindicatos Sintep, Sintrafuge e Sincep. É candidato a governador pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU, sigla na qual é militante desde 1997. Antes disso, foi do PT, partido com o qual rompeu por discordância programática e metodológica. Essa é a primeira entrevista de uma série que o Sistema Um Dia de Comunicação inicia com os 7 candidatos que disputam a vaga de governador do Piauí. O critério que definiu a sequência das entrevistas é a ordem alfabética. E as perguntas elaboradas para essa entrevista seguiram os critérios relacionados às propostas do candidato e aspectos ligados à trajetória política e ideológica de cada candidato. Então, seja bem-vindo, Daniel, um prazer receber o senhor aqui nos nossos estúdios. E eu começo perguntando por que ser governador do Piauí e que proposta, que projeto político o senhor tem para o Estado? Olá, Lídia, olá, Nayara, olá a todos que nos assistem. Não se trata de um projeto individual do Daniel Solon, que sozinho chegou à conclusão de que tem que ser candidato. Na verdade, a nossa candidatura reflete um pensamento coletivo dentro do PSTU, que se apresenta nas eleições mais uma vez para apresentar também soluções para as demandas históricas da classe trabalhadora no Piauí. Um Piauí que é muito rico em solo, em terras agricultáveis, em água, em sol, em vento, em minérios, em gente que quer trabalhar e ao mesmo tempo é um estado onde as riquezas estão muito concentradas. E é exatamente nesse sentido que o PSTU se apresenta, para reverter a lógica do funcionamento do Estado, que historicamente funciona para a manutenção de alguns privilégios, a manutenção do status quo de algumas famílias. E é preciso inverter completamente a lógica do Estado hoje, que está privatizado em nome de algumas famílias, e colocar esse Estado a serviço da população mais carente. O PSTU se apresenta como um partido de esquerda e o Piauí tem outros partidos de esquerda, como o PSOL, o PCB. Por que não unir esses partidos e tornar a esquerda mais unida, mais fortalecida? Em nível nacional, o PSTU fez um chamado ao PSOL e ao PCB para conformar uma frente de esquerda. Não foi possível. Nosso candidato Zé Maria, a presidente, foi insistente nesse sentido, mas o que em nível nacional não vingou essa aliança, essa frente de esquerda, foi exatamente a questão programática. O pessoal fez uma opção para se apresentar mais palatável ao eleitorado, abandonando, portanto, um programa que de fato rompesse com a lógica econômica colocada aí, e que tem que ser de fato atacada, como por exemplo a questão do financiamento privado de campanhas, né? O PSTU é o único partido que
entrou no Supremo Tribunal Federal, junto com a AB, para questionar a constitucionalidade desse financiamento privado de campanhas. Também a questão da estatização do sistema financeiro, a questão de uma reforma agrária radical sobre o controle dos trabalhadores do sem terra, e também a questão de estatizar o transporte, estatizar a saúde pública. Bandeiras essas que estavam colocadas, por exemplo, em junho do ano passado, mas não só em junho, são bandeiras históricas, como também a questão do não pagamento da dívida pública, da dívida externa e da dívida interna. Aqui no Piauí, também fizemos um esforço de unificar essas legendas, mas infelizmente também não foi possível avançar. A precariedade da saúde pública no Piauí é uma das principais reclamações da população, né? Principalmente o atendimento de urgência, a superlotação. E qual a sua proposta para a saúde? Como resolver esse problema da falta de médicos e também da superlotação? Passa pela questão do investimento. O nosso Estado, ele investe muito pouco em saúde pública. Ele investe apenas o que está lá colocado na Emenda Constitucional 29, que é 12% dos recursos do Estado. E parte desses recursos ainda vai para a iniciativa privada, ou seja, os recursos do SUS, os recursos públicos acabam incentivando a expansão dos hospitais particulares. Em nível nacional existe uma luta dos movimentos sociais, e o PSTU está dentro dessa luta, pela aplicação de 10% do PIB na saúde pública e também para reverter a situação de adoecimento da população que é crescente, principalmente por conta da questão do índice de pobreza, da falta de condições de moradia adequadas e também de saneamento. Quando a gente fala em saúde, a gente se lembra muito dos hospitais superlotados, né, como a HUT e pessoas, por exemplo, nos corredores, esperando atendimento. E também na angústia que é diária das pessoas na nossa cidade, nas maiores cidades, na busca de um atendimento simples, como, por exemplo, a questão de um clínico geral. E a gente acompanha isso diariamente na nossa campanha, que a gente faz visitas aos hospitais e pela madrugada a gente já vê pessoas que dormiram na noite anterior para tentar conseguir um atendimento. Esse é um problema importante resolver, a questão do atendimento de quem está procurando já o tratamento. Isso tem que ser resolvido. Mas, por outro lado, existe também a questão da prevenção das doenças. Olha só, a nossa realidade no Piauí é gritante com relação ao saneamento básico. Apenas 4,5% das moradias do Piauí tem rede de tratamento de esgoto. É um dado alarmante, é o pior índice brasileiro. E um dado importante que a Organização Mundial de Saúde trabalha é que para cada R$1 aplicado em saneamento básico, você economizaria R$4 em tratamento de doenças. Então, é preciso também universalizar o serviço de tratamento de esgoto, melhorar a oferta de água. Isso aí vai de imediato resolver o problema do alto índice de mortalidade infantil e mortalidade materna também. E, por outro lado, a gente não pode ser conivente com a situação colocada hoje no Piauí. Existe a partir de um debate que foi feito no Ministério Público, uma audiência pública, uma autoridade médica colocou que 100 pessoas morrem por mês em Teresina por falta de leito na UTI. Então isso é desumano. Não podemos permitir, por exemplo, que um direito como a saúde seja tratado como mercadoria e que os hospitais privados especulem sobre a vida e a morte das pessoas. E é por isso que a gente defende a estatização dos grandes hospitais particulares em Teresina. Candidato, nessa situação da saúde pública também tem um problema que é a falta de hospitais no interior do estado, fazendo com que essa demanda venha para a capital, né? E aí agravando a situação do HUT. Nesse ponto, o que o senhor propõe? Uma das metas, digamos assim, do SUS era exatamente também, né? O SUS é uma grande conquista do povo trabalhador brasileiro, que foi às ruas, né, para conquistar o SUS.
Mas uma das metas do SUS era exatamente a descentralização, fazer com que o atendimento fosse feito onde houvesse a necessidade. E aí entra a questão da precariedade que existe, que reina nos hospitais regionais. Foi feita também uma tentativa de municipalização da saúde, desde o governo Wellington Dias, que na verdade jogou uma batata quente para os municípios. Mas a situação de precariedade da saúde acabou continuando, porque mudou-se apenas de ambulância ou terapia, né? Você colocar numa ambulância normal para levar trazer para Teresina, e agora tem uma ambulância aérea, né? Então os governos não deram conta dessa problemática. Mas passa também pela questão da própria investimento em saúde pública. Devemos investir pelo menos 30% dos recursos na saúde pública e recursos estaduais, e também ver como é que a gente alia a questão de como a UESP pode resolver o problema da falta de oferta de médicos no interior. Imagina, se a gente consegue ampliar o orçamento da universidade, a partir de uma discussão, inclusive, com a comunidade universitária, e criar cursos de medicina, cursos de enfermagem, cursos de odontologia, espalhar esses cursos na UESP, nas principais cidades, nas maiores cidades, você consegue também garantir que pessoas se instalem ali, não só para estudar os cursos de saúde da própria região, como também atrair profissionais médicos de outras áreas, de outros hospitais, de outros municípios, para o interior do Piauí. Candidato, o senhor, mudando aqui para a questão eleitoral, né? O senhor afirma que o sistema eleitoral ele é antidemocrático e prejudica os partidos pequenos, né? Como é que o senhor propõe que ocorra esse sistema? A gente questiona, como eu disse no início, a questão do financiamento privado de campanhas. Para nós, a corrupção nos governos já começa aí no financiamento de campanha. Basta ver que as empresas elas não depositam dinheiro em candidatos por serem boazinhas. Elas veem, de fato, o período eleitoral como um investimento. E existe aquela máxima que a gente concorda com ela, que diz que quem paga a banda escolhe a música. Então, os candidatos que são financiados por empresas já vão comprometidos, caso eleitos, com essas empresas que o financiaram. O senhor tem como adversário um ex-governador, que é o atual senador Wellington Dias, e o atual governador Zé Filho. São candidatos que têm uma grande estrutura e que, como o senhor colocou, tem mais espaço na mídia. Como concorrer com esses candidatos e como o senhor avalia esses governos? O governo do Wellington Dias, durante 8 anos, e agora os 3 meses de governo de Zé Filho. Olha só, o governo de Wellington Dias, ele teve uma continuidade na sua mesma lógica econômica, política econômica e também de favorecimento, de troca de favores na Assembleia Legislativa, com o Wilson Martins, que por sua vez também teve copiado o seu mesmo modelo de governo através agora do Zé Filho. Eles, na verdade, Wellington Dias e Zé Filho, eles têm o mesmo projeto de governo. Eles apenas disputam ali a cadeia do Karnak, mas historicamente são aliados. Zé Filho apoiou o Wellington Dias, que também teve o apoio de Monsanto, e governa exatamente para os mais ricos. Tanto na questão do incentivo às grandes empresas, com a renúncia fiscal, de isenção de impostos para as grandes empresas, como também na troca de favores entre os parlamentares e favorecimento de grandes grupos econômicos, principalmente do agronegócio, e agora com a mineração. Então, não há diferença do modelo de governar entre Zé Filho e Wellington Dias. E como a gente vai fazer para, diante dessa máquina tão forte, né, financeira e de mídia, para termos espaço e conquistarmos os eleitores? Primeiro de tudo,
temos que ter muita paciência, certo? E também tentar, com essa paciência, tentar convencer as pessoas de que os dois candidatos aí postos representam o mesmo projeto. E utilizar a nossa militância, que é toda voluntária, através das mídias sociais, através das ações nos bairros, nas cidades, nos locais de trabalho, nas fábricas, mostrar a diferença entre o PSTU e as demais candidaturas. É uma tarefa difícil, até mesmo inglória, às vezes, né? Diante de tamanha máquina de propaganda e também de abuso de poder econômico. E da própria compra de voto. Olha só, como é que está havendo compra de voto hoje? Uma forma muito sutil e ao mesmo tempo descarada. Porque quando você vai no meio-dia na Frei Serafim e encontra pessoas com bandeiras, senhoras, senhores e até crianças acompanhando lá aqueles bandeiraços, as pessoas recebem R$20 por dia para estar no dia todo fazendo propaganda contra esses candidatos. Aquela é uma forma de comprar voto, porque está utilizando a vulnerabilidade social de pessoas desempregadas que querem uma renda para tirarem proveito disso. Então, esses candidatos estão abusando politicamente disso e economicamente também nesse sentido. O PSTU é um partido que tem como política nacional a defesa do não pagamento da dívida pública. O senhor já falou sobre isso, mas eu queria que o senhor dissesse, se eleito, como o senhor pretende lidar com essa situação e com as possíveis consequências que possam surgir. Piauí, ele já pagou a dívida pública que tem várias vezes. Basta você analisar o período mais recente, digamos. Quando o Wellington Dias assumiu o governo pela primeira vez, em 2003, a dívida pública chegava a 2,3 bilhões de reais. Durante todo o mandato dele, o orçamento colocado para o pagamento da dívida era sempre superado. Ou seja, ele previa pagar X em dívida, em amortização, em juros, em encargos da dívida pública, mas sempre pagava X mais 1, X mais 2, enfim. Era sempre mais do que o orçado na lei. Se você faz a somatória do que foi pago em juros, em encargos, amortizações, de lá para cá, você vê que já foi paga essa dívida inicial de 2,4 bilhões. E mais, recentemente, em 2012, houve uma grande operação financeira. O Estado contraiu um empréstimo muito alto para pagar uma parte dessa dívida, que chegou em torno de mais de 1 bilhão de reais, essa operação financeira em 2012, para pagamento de juros e encargo da dívida. E o que é que acontece? Quando você analisa as contas de 2013, essa dívida está em 3,4 bilhões de reais. Ou seja, é uma dívida impagável, continua crescendo e sob o sacrifício da população mais carente. Porque o governo alega que não tem dinheiro para investir em construção de hospitais, construção de escolas, moradias, melhorar a segurança, mas ao mesmo tempo desembolsa esse dinheiro. Então, para nós é essencial que se investigue a origem dessa dívida, quem saiu beneficiado com essa dívida e que a gente pare de pagar essa dívida e inverta essa lógica econômica, colocando todos os recursos disponíveis para a melhoria dos serviços públicos. Por outro lado, se existe um financiamento, esse mecanismo é um financiamento de desvio, né, de dinheiro público para os banqueiros, também existe uma outra forma de beneficiar os grandes empresários no Piauí. E essa forma é exatamente a questão da política de isenção fiscal. Geralmente também empresas que financiam campanhas de candidatos que depois recebem essas benesses de isenções fiscais. Olha só, em 2012, isso é um estudo do BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esse estudo diz o seguinte, que em 2012 o Piauí deixou de arrecadar 182 milhões de reais de grandes empresas em renúncia de impostos. Em 2013, esse número saltou para 295 milhões de reais. E em 2014, a previsão era de 310 milhões de reais.
Somando tudo, dá cerca de 800 milhões de reais, uma quantia muito importante que poderia estar sendo revertida em reforma agrária, melhoria das condições de atendimento na saúde, na educação, melhoria salarial dos professores, dos servidores em geral, né, dos servidores públicos em geral, na questão do saneamento básico e não beneficiando as grandes empresas. Candidato, os trabalhadores são o foco principal do PSTU no que se refere às propostas, né, às críticas que são feitas em relação ao tratamento com os trabalhadores. Por que vocês acreditam ser tão difícil conquistar o voto desses trabalhadores? E aí a questão são os percentuais de votos nas urnas, né? Por que é tão difícil conquistar esse eleitorado? Tem a ver com o processo eleitoral que é antidemocrático, como conversamos agora há pouco, né, que dispensa muito tempo para uns candidatos e pouquíssimo para outros. E também tem a ver com a própria forma como os meios de comunicação disponibilizam seus tempos em períodos não eleitorais para os demais partidos. O PSTU, por exemplo, ele só é chamado para debates e entrevistas em períodos eleitorais. Mas os demais candidatos, do PT, do PSDB, do PMDB, eles estão todo dia na mídia. Todo dia eles fazem campanha, mesmo fora do período eleitoral, eles fazem campanha para a próxima eleição. Portanto, quando acabar a eleição de outubro, já vai começar uma discussão na mídia sobre quem vai ser o candidato a prefeito de Teresina, quem vai ser candidato a vereador, mas nunca esse debate é aberto de imediato para o PSTU. Só abre-se espaço para o PSTU no período eleitoral. Isso é um aspecto. Agora, a gente não se baseia apenas no voto, na quantidade de voto, para medir a nossa inserção social. A gente vê um crescimento do interesse das pessoas para conhecer o partido, inclusive para ouvir mais o partido, de compreender mais as propostas do partido e verificarem de fato que as eleições elas não mudam a vida das pessoas. Nós, em nível nacional, temos feito essa discussão porque julho de 2013, do ano passado, portanto, naquelas mobilizações, o sistema todo político foi questionado. E a gente concorda com isso. Não é a eleição que vai mudar a vida das pessoas. Na verdade, a gente vai além disso. A gente defende, por exemplo, que exista uma revolução socialista no Brasil para mudar a situação do povo. É claro que essa revolução social não vai acontecer amanhã, com dezenas de militantes do PSTU. Isso tem que ser construído com os trabalhadores, para que, na medida que eles tenham consciência de que podem governar com as próprias mãos, eles vão exatamente ver que as eleições são um processo eleitoral viciado, de jogo de cartas marcadas, e que é importante, de fato, mudar a realidade da população e do país através das grandes mobilizações populares. Daniel, retornando um pouco à discussão sobre a questão financeira do Estado. O atual governador nega que o Estado esteja passando por uma crise financeira, mas, ao mesmo tempo, o Estado ultrapassou o limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal no pagamento da folha de pessoal. E com isso, o governador alega que não pode contratar médicos, não pode contratar professores para serviços policiais, para serviços essenciais para a população. O senhor defende uma mudança nessa lei de responsabilidade fiscal? Também é uma luta nacional do PSTU para mudar essa lei, porque apesar do nome, né, bonito, Lei de Responsabilidade Fiscal, na verdade ela estabelece uma grande irresponsabilidade social, na medida em que, mesmo o Estado tendo recursos para a contratação de médicos, para a contratação de professores, no caso da UESP, né, são mais de 300 professores efetivos nessa cidade lá, estudantes portanto, sem aula, para a contratação de odontólogos, para a contratação de professores na rede básica,
tendo dinheiro e o Estado não pode contratar. Isso é um grande absurdo. Ao mesmo tempo, essa lei de responsabilidade fiscal permite, por exemplo, o aumento de gastos com o parlamento, permite o investimento em obras que não são prioritárias para a população. Cada candidato, Daniel Solon, pela participação. No nosso próximo programa, a entrevistada vai ser a professora Lourdes Melo, do PCO. Te agradece a oportunidade.